Glória a Deus. Queria convidar o Tinho para vir para cá. O Tinho, ele lá atrás está exposto os livros. Ele é um grande professor, pastor, um homem entendido da palavra de Deus. A gente tem aprendido bastante. A gente aprendeu muito com o Tinho no passado, do qual ele ministrava para nós quando ele morava aqui em Cianorte, na casa de recuperação. E Deus deu a graça para ele, para que ele pudesse escrever um livro. Chama-se Devocional com Teologia e História. Vai ser meu livro de cabeceira na viagem, em nome de Jesus. E eu queria que você que puder abençoar a vida do Tinho e ser abençoado, você pode estar adquirindo o livro lá atrás. Amém? R$20. R$20. Eu fui comprar alguns livros para o nosso rever, que nós vamos começar, se Deus quiser, semana que vem, né? Hoje você não encontra livro abaixo de R$35, R$40. Então R$20, que em nome de Jesus você possa ser abençoado com a leitura daquilo que está escrito aqui. O Tinho também vai estar, eu não vou estar aqui, mas ele vai estar ministrando no dia 29, o anjo vai ter que dar um jeito de gravar, porque eu quero assistir. Ele vai ensinar, dar um seminário para nós no dia 29, falando especificamente sobre a vida de Paulo. Então a chácara vai estar presente e os irmãos podem estar presentes também. A gente tem uma taxinha que nós colocamos para poder ajudar e abençoar a vida do Tinho, que é R$10. Então se você puder estar presente nesse seminário, faz sua inscrição, o anjo está cuidando disso também lá no fundo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Lembrando aqui da nossa cesta de alimentação, né? A gente está no desafio de 500 quilos, vencemos o mês de dezembro, né, pastor Leonel? A gente pôde levar cestas para muitas famílias, algumas dos irmãos que estão internados na chácara. E você que sempre está aqui, lembra, pega lá na tua compra 1 quilo de alimento, algum alimento, traz aqui para a gente montar as cestas e poder assim levar para essas pessoas que tanto precisam. Amém? A palavra agora está com o Tinho, abençoado. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele nessa noite. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Creio que você já foi muito abençoado nessa noite com os louvores e os testemunhos. E eu tenho também certeza que Deus ainda tem mais para nós nessa noite aqui. Amém? A palavra de Deus será lida, exposta. Dessa forma, não tem como Deus não falar. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos, é um texto um pouco longo, mas precisamos fazer toda a leitura, por se tratar de um sermão expositivo. E é muito importante que você fique com essa passagem aberta após a leitura. Não feche a Bíblia. Nós vamos usar esse texto ao longo da ministração. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu estive morando aqui em Cianorte entre 2009 e 2012, período em que eu estava no seminário aqui da Igreja Presbiteriana Renovada. Eu sou da Presbiteriana Renovada, pastor da congregação dessa igreja lá em Navegantes, Santa Catarina. Sou natural de Itapema, cidade ali perto, e o meu vínculo ainda hoje aqui com Cianorte se dá também pelo fato de que a minha esposa, Janaína, né, a irmã do Ângelo, a família dela daqui, a gente sempre nas férias tem a oportunidade de estar aqui e é um prazer sempre poder ministrar para os irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, ainda no Espírito, andei no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos? Oremos. Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelos testemunhos que ouvimos e pela oportunidade de te adorar com canções. Mas nesse momento eu quero pedir que tu me ajude, Espírito Santo, a conseguir transmitir a estas pessoas, amadas por Deus, as verdades que tu tens trazido ao meu coração na palavra. Isso tem mexido com a minha vida, mexido com o meu coração, e eu peço que esse mesmo impacto possa ser sentido pela igreja nessa noite, ao ouvir estas verdades. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Glória a Deus. Queridos, a região da Galácia, ou Galácia do Sul, é uma região que fica localizada onde hoje é a Turquia, em um encontro ali entre a Europa e a Ásia. Naquela época, Paulo, lá no capítulo 13 e o 14 de Atos dos Apóstolos, na sua primeira viagem missionária, que estudaremos também lá no curso, no intensivo, Paulo passa pelas cidades de Listra, Derbe e Icônio, que são cidades da região da Galácia, e ali ele prega o evangelho, primeiro a judeus, depois a gentios, que são os não-judeus, e ele prega o evangelho para essas pessoas, e as igrejas são fundadas naquelas cidades da região da Galácia. Passados alguns meses, Paulo se retira da sua primeira viagem missionária, vai para Antioquia, que é a sua igreja base, na Síria. Depois ele vai a Jerusalém, em uma reunião, um concílio dos apóstolos e dos presbíteros, que está em Atos 15. E logo após este concílio, ele escreve então a carta aos Gálatas, da região da Galácia, lá das cidades de Icônio, Listra, Derbe. E alguma notícia chegou aos ouvidos de Paulo, de tal modo que quando ele escreve esta carta aos Gálatas, ele está com seu coração chateado, ele está triste, porque no período em que ele virou as costas e ele foi embora da Galácia, alguns judaizantes, que eram judeus, que estavam morando ali naquela região, havia judeus espalhados pelo Império Romano todo nessa época, e esses judaizantes, dentro da igreja, começaram a perverter
os ensinos de Paulo do Evangelho da graça, da justificação pela fé, da salvação pela graça, e eles começaram a mudar o que Paulo havia ensinado. E isso deixou Paulo muito chateado. Para você não achar que o pastor aqui está inventando, dá uma folhadinha um pouquinho para trás em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Depois você volta lá para o capítulo 5, tá? No início da carta, no capítulo 1, versículo 6, o que Paulo diz? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está denunciando no início da carta que ele está chateado, ele está triste com os irmãos daquela igreja, que se deixaram levar por heresias, por falsos ensinos, e que agora estavam sob influência desses judaizantes e abandonaram o evangelho de Paulo. Queridos, Paulo afirma durante a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, que lembra, ele disse: olha, vocês estavam tão bem, começaram tão bem, mas de repente vocês caíram, foram caindo, e vocês saíram da graça que vos foi apresentado. E queridos, para onde que eles caíram? Eles não caíram para o mundo. Olha só que interessante, aquilo que nós entendemos como mundo, né? Não, eles não caíram para a balada, para as festas, eles caíram para a religiosidade, caíram para a judaização, caíram para uma perspectiva do evangelho, onde ainda era necessário ter que circuncidar, aquele ritual judaico de cortar o prepúcio do pênis, e seguir a lei de Moisés, para então poder ser salvos. E Paulo chama isso de queda da graça. Eles saíram da graça, eles se desviaram da fé, eles perderam a comunhão com Deus, a partir do momento que aquela igreja, daquela região da Galácia, quando eles começaram a querer se relacionar com Deus pelo viés da religião e não do evangelho. E aí Paulo diz que eles caíram, estavam tão bem, mas de repente caíram, pervertidos pelos falsos ensinos de falsos mestres naquela igreja. Queridos, a carta aos Gálatas é muito pertinente para os nossos dias, porque nós também corremos o risco de cair de um caminho que um dia nós iniciamos, o caminho da graça, o caminho do evangelho. E isso pode acontecer dentro da própria igreja, sem você sair da igreja. Porque nessa noite eu não estou falando de pessoas que estão indo lá para o mundo, mas que estão caindo da graça dentro da igreja. Pastor, isso acontece? De acordo com Paulo, sim, acontece dentro da igreja, isso também. Queridos, para evitarmos esse tipo de erro e não cairmos no falso engano de uma vida de religiosidade, da religião que é oposta do evangelho, e cairmos da graça, é muito importante, queridos, nós entendermos algumas verdades do evangelho e entendermos que ele é diferente de qualquer religião. Por isso, nessa noite eu quero ministrar a mensagem com o tema 3 verdades fundamentais sobre o evangelho de Cristo. Você pode repetir comigo o tema para que você possa memorizar? 3 verdades fundamentais sobre o evangelho de Cristo. Amém? Abertos aí no capítulo 5 de Gálatas. A primeira verdade é que o evangelho não é religião. Repita assim comigo a primeira divisão: o evangelho não é religião. Paulo chama a religião de escravidão. Acompanhe comigo o versículo 1, diz assim: para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Vocês saíram de uma escravidão, não voltem para outro tipo de escravidão, a escravidão da religião. Paulo afirma que quando eles se submetiam à circuncisão, eles estavam renunciando à obra de Cristo. Versículo 2: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo ironizou eles, dizendo que se quisessem crer no poder da circuncisão para serem justificados diante de Deus, deveriam viver toda a lei de Moisés, para por ela serem justificados. Acompanhe no versículo 3: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Queridos, a lei de Moisés tinha 613 leis, mais os 10 mandamentos. Paulo está dizendo, olha, está sendo irônico com eles. Vocês querem circuncidar e começar a se relacionar com Deus através da lei?
e serem aceitos por Deus através da lei, de praticarem a lei, eu vou dar a dica para vocês. Quem quer se justificar, estar em condições de estar diante de Deus, através da circuncisão e da lei de Moisés, então viva a lei inteira. Por que Paulo está sendo irônico? Porque ninguém, exceto Jesus, conseguiu viver a lei de Deus em sua integridade. Paulo estava sugerindo algo impossível para eles. Então vocês querem ser aceitos por Deus mediante a lei? Vivam toda a lei. Paulo está ironizando essa tentativa deles. Apenas Jesus conseguiu viver os 10 mandamentos e a lei de Moisés e viveu totalmente sem pecados. Queridos, os Gálatas queriam justificar-se pelas obras da lei e por isso caíram da graça. No versículo 4 diz assim: de Cristo vos desligastes. Eles estão dentro da igreja, mas Paulo está dizendo que eles estão desligados de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Essa é uma das grandes diferenças entre o Evangelho e a religião judaica, apontadas por Paulo aqui nesse texto. Versículos 5 e 6 vai mostrar essa diferença. Porque nós, ele se refere àqueles que estão se relacionando com Deus por meio do Evangelho, pelo Espírito guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O Evangelho nos mostra, queridos, que a justificação pela fé, ao contrário da religião judaica ou de qualquer outra religião, essa é uma das grandes diferenças, e você já vai entender o que é a justificação pela fé, se você ainda não entende. A justificação pela fé é um dos 5 pilares da Reforma Protestante, que foi celebrado agora dia 31 de outubro de 2017. Os 5 pilares da Reforma de Lutero, de Calvino, há 500 anos atrás, era sola fide, somente a fé, sola Scriptura, somente as Escrituras, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo glória, somente a Deus a glória. Mas, afinal de contas, pastor, o que é a justificação pela fé? Do que assunto é esse que Paulo está falando? Que doutrina é essa que os irmãos da Galácia abandonaram? Queridos, se você ainda não entendeu a doutrina da justificação pela fé, coloque isso na sua mente nessa noite. Depois que eu passei a entender o Evangelho nessa perspectiva, a minha relação com Deus mudou, a minha intimidade com Deus mudou, a minha perspectiva da Bíblia mudou, o meu entendimento do Evangelho mudou. E em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender e entender essa doutrina tão importante para o relacionamento com Deus. Doutrina esta abandonada pelos irmãos da Galácia. Queridos, nós cremos, doutrina da justificação pela fé. Eu vou dizer no que nós cremos e você diz amém, se você crê nisso ou não. Nós cremos que Jesus viveu uma vida justa e sem pecados, amém? Ele viveu como ele era Deus e homem ao mesmo tempo, plenamente homem, plenamente Deus. Habitou entre nós em forma humana. Só preciso que você entenda uma coisa: a natureza humana que Jesus esteve aqui entre nós não é exatamente igual a minha e a sua. Era a natureza de Adão antes da queda. Porque se ele viesse com a natureza minha e sua, já estava condicionado ao pecado, pecaria ao longo da vida e a morte na cruz não teria efeito. Então ele tinha a possibilidade do pecado, assim como Adão tinha, e pecou. E Paulo vai nos ensinar em Romanos e em Coríntios que houve 2 Adões, o primeiro falhou e o segundo venceu a morte. E aí, queridos, então você concorda que Jesus viveu entre nós, viveu uma vida justa, sem pecados. Cremos que somos pecadores e que ao longo da nossa vida muitas vezes quebramos as leis de Deus, amém? Sabemos que pelo pecado fomos afastados de Deus. Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Paulo nos diz em Romanos 3:23 que por causa do pecado na vida do homem fomos destituídos, afastados da glória de Deus, da comunhão com Deus, amém? Éramos merecedores da ira divina que está por vir no dia do juízo final. Romanos capítulo 5 versículo 9 diz que estamos livres dessa ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 diz que estamos livres da ira vindoura. Isso estava reservado para nós. Você crê nisso, amém? Mas olha só o que aconteceu na cruz, queridos. E aí você vai entender a doutrina da justificação pela fé. Na cruz aconteceram 2 coisas muito importantes. Nós que somos pecadores, falhos e quebramos a lei de Deus ao longo da vida, pecamos muitas vezes, vamos pecar outras vezes. Por mais que lutemos contra o pecado, uma hora ou outra erraremos.
João, apóstolo, em sua carta, capítulo 1, versículo 8, se não me engano, diz: se alguém diz que não peca, já cometeu o pecado da mentira. Queridos, na cruz aconteceu o seguinte: os nossos pecados, os que você já cometeu, os que cometeu hoje, os que vai cometer amanhã, os nossos pecados, eles foram imputados, lançados sobre Cristo na cruz. Todos os pecados lançados sobre Cristo na cruz. Eu e você somos pecadores, não somos justos, temos um coração mau, caído, uma natureza pecaminosa, e os nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz. É o primeiro fato importante. O outro fato importante: Jesus viveu uma vida justa, amém? Isso significa, teologicamente, que ele viveu sem pecados. Quem vive sem pecados, e só Jesus viveu sem pecados, está em paz com Deus, está em comunhão com Deus, não foi afastado da glória de Deus, não foi distanciado de Deus. E Jesus, que viveu essa vida justa, sem pecados, por mais que Satanás o tentou, na cruz, Jesus é imputado sobre ele o meu e o seu pecado, a nossa transgressão, e na cruz ele permite que seja imputado, que saia dele a sua justiça, a sua vida reta, a sua vida sem pecados. Ele tira sobre ele essa justiça que ele viveu e ele transfere para mim e para você na cruz. Sabe o que significa? O nosso pecado imputado sobre Cristo, a vida justa de Jesus imputada sobre nós pecadores. Sabe o que significa na prática? Aquilo que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, ou seja, pessoas que não são inocentes agora se tornaram inocentes. Justificados, pois, mediante a fé. Quando você creu no Evangelho, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O Evangelho nos mostra que temos paz com Deus, não pelas obras da religião, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O pecado, ele tem uma consequência. Duas consequências. Tem como consequência a ira de Deus sobre o pecador e a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus experimenta as duas consequências do nosso pecado na cruz. A ira de Deus vem sobre ele. Esta é a grande dor de Cristo na cruz, mais do que os pregos e os espinhos. É a ira de Deus sobre ele na cruz. Jesus experimenta a outra consequência do pecado, a morte. Em contrapartida, a consequência de uma vida justa, que é poder ter paz com Deus, estar de bem com Deus, poder ter comunhão com Deus, isso foi transferido para mim e para você. E hoje nós podemos desfrutar de uma paz e de uma comunhão com Deus, por causa da justificação pela fé. Quando eu creio, a obra de Cristo na cruz é transferida para mim, e eu estou justificado diante de Deus. Por isso eu tenho paz com Deus. Mas os irmãos da Galácia se esqueceram disso. E quando eles se circuncidavam e queriam seguir a lei de Moisés, o que estava acontecendo? Eles estavam querendo assumir um risco grande, de dizer: Senhor, nós estamos abandonando a justificação que Cristo nos deu, e queremos assumir o risco de nos justificarmos, de sermos considerados inocentes diante de Deus, por meio das nossas próprias obras, pelas obras da religião. Então nós queremos fazer o seguinte: queremos seguir a lei de Moisés, tentar cumpri-la, e na tentativa de cumpri-la, termos acesso a Deus, estar em paz com Deus e sermos salvos por intermédio das nossas obras e não da obra de Cristo. Paulo vai dizer: vocês caíram da graça, vocês estão caminhando por um caminho perigoso. Quer saber? Então viva toda a lei, vocês não vão conseguir, vocês vão tropeçar. O que aconteceu que vocês abandonaram o caminho da graça, da justificação pela fé, daquilo que eu ensinei para vocês? Queridos, preste atenção. Eu e você somos tentados dentro da igreja, depois do tempo de conhecer o Evangelho. Talvez alguns nunca conheceram o Evangelho dentro da igreja. Por quê? Porque a religião, ela é tentadora. Qualquer religião, inclusive a evangélica, ela é tentadora. Como assim, pastor? É uma tentação você achar que você é salvo porque você é bom. É uma tentação você pegar meia dúzia de obras boas suas e dizer: pô, eu estou com crédito com Deus. É uma tentação, queridos. E aí gera um orgulho, a religião gera orgulho e vaidade no seu coração. Quando você se relaciona com Deus por intermédio da religião, você começa a julgar o outro e medir o que ele está fazendo comparando com o que você faz.
Quando você se relaciona com Deus, quer se relacionar com Deus por intermédio da religião, você se torna orgulhoso, você se torna vaidoso, porque você se sente especial diante de Deus pelos seus próprios méritos. Essa é uma das coisas que pode acarretar na vida de alguém que quer se relacionar com Deus por intermédio da religião. Mas tem uma outra consequência que pode acontecer. Isso no caso de uma pessoa hipócrita, que ela pega uma calculadora espiritual, né, e ela faz ali uma conta, pastor. Ela pega meia dúzia de obras boas, esquece dos seus pecados, e sai um saldo positivo na fórmula mágica que ela monta. Ela diz, eu estou bem com Deus, eu vou na igreja, eu tenho esse ministério, eu fiz aquilo lá, eu estou bem com Deus, hein? Eu estou sendo salvo pelas minhas obras. E tem o outro lado da moeda também, que é o seguinte: aquela pessoa que já é mais pessimista, mas ela ainda quer se relacionar com Deus pela religião. Aí ela só vê os pecados dela, pastor. E ela acha que as obras dela não pesam na balança. Aí essa pessoa, pastor, vive com pensamento, com sentimento de culpa. Ela vive em depressão, ela vive com medo, acuada, com medo de Deus não mandar um raio a qualquer momento na cabeça dela. Porque ela não entendeu que ela é aceita pelo Pai pela obra de Cristo na cruz. E nós somos justificados pela fé. Queridos, em nome de Jesus, não queira chegar diante de Deus achando que você tem alguma coisa para oferecer para Ele que vá torná-lo digno de Deus. Eu e você somos indignos de Deus. Se nós somos aceitos diante de Deus, é pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Você diz amém para essa palavra? E aí nós temos paz com Deus. Queridos, quando nós entendemos a doutrina da justificação pela fé e a salvação pela graça, que é o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quer mais explicado que esse versículo? E aí, queridos, quando nós entendemos a salvação pela justificação que acontece uma vez na vida, tá? Você não é justificado toda vez que você se arrepende. Você é justificado uma vez só de todos os seus pecados. É isso que a Bíblia fala. Cristo, Colossenses capítulo 1, ele pega todo escrito de dívida, pecado presente, passado e futuro, todo escrito de dívida que havia contra nós, rasgando, cravou na cruz. Queridos, quando eu entendo a doutrina da justificação pela fé e salvação pela graça, eu me relaciono com Deus de um jeito diferente. Eu me relaciono com Deus de um jeito humilde, porque eu reconheço que não há méritos em mim na minha relação com Deus. E aí eu passo a ser muito mais humilde, paro de julgar o outro, paro de apontar o outro, porque o pecado do outro, eu digo, Senhor, tenha misericórdia, porque quem sabe aquele pecado eu não cometa, mas outro eu devo cometer. Então eu fico bem humilde na presença de Deus. Eu fico também, queridos, quebrantado, diante do amor de Cristo na cruz, de transferir a sua vida justa e assumir o meu pecado. Eu me quebranto diante de Deus. Eu choro, queridos, na presença de Deus. Eu digo, Senhor, quem sou eu? Miserável pecador que sou, como dizia Paulo em Romanos 7. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Mas, Senhor, eu me sinto em paz com o Senhor apesar disso, porque eu fui justificado pela fé. Outra reação de quem entende a doutrina da justificação pela fé e salvação pela graça é uma vida de adoração a Deus. Porque é impossível a sua mente entender, queridos, preste bem atenção, é impossível a sua mente entender essas duas doutrinas, salvação pela graça e justificação pela fé, e você não adorar a Deus, esse Deus maravilhoso, numa forma de retribuição a salvação maravilhosa que Ele fez na minha e na sua vida. Então, queridos, quando nós entendemos essa doutrina que Paulo ensinou, e que os irmãos da Galácia abandonaram, nós nos tornamos pessoas humildes, quebrantadas e com coração adorador ao nosso Deus. Amém, queridos? Segunda verdade importante sobre o Evangelho é que a graça não autoriza o pecado. Repete comigo, a graça não autoriza o pecado. Assim como em Romanos 6, Paulo explica que a salvação pela graça e justificação pela fé não é uma carta branca para poder pecar, já que fui justificado pela fé e salvo pela graça. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade
para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros em amor. Queridos, lá em Romanos capítulo 5, Paulo explica a justificação pela fé e salvação pela graça. Aí eu fico imaginando, pastor François, Paulo estava em Éfeso quando escreveu a carta aos Romanos. Eu imagino que ele estava escrevendo, ele não conhecia os irmãos de Roma, da igreja de Roma. Ele estava se apresentando para eles, porque ele queria fazer uma viagem para a Espanha e precisava de uma igreja no meio do caminho para bancar, sustentar e dar o suporte para ele nessa quarta viagem missionária que não está registrada em Atos. E aí ele apresenta em Romanos, ele expõe toda a sua teologia, tudo aquilo que Deus o revelou, todo o conhecimento que ele tinha. E lá está bem mais explicado. Mas no capítulo 5 ele detalha a salvação pela graça, justificação pela fé. Aí eu tenho a impressão, pastor, que ele ficou preocupado. Disse, olha, eu tenho só uma preocupação. Depois de explicar essa maravilhosa graça e a justificação pela fé, preocupação é capaz de eles começar a viver em pecado achando que pode. Aí ele dedica o capítulo 6 para falar que não é por aí. Vamos brincar com o pecado, vamos viver no pecado porque fomos salvos pela graça? Lógico que não, diz Paulo. E aqui a mesma coisa, queridos. Paulo explica que fomos chamados para a liberdade em Cristo, sermos livres do domínio do pecado sobre nós. Mas essa liberdade é imposta, aliás, ela é delimitada nas suas fronteiras pelos limites do amor. 1 Coríntios capítulo 10 dá uma lição sobre isso. A liberdade cristã limitada pelo amor cristão. Queridos, Paulo aqui provavelmente estava falando de algum problema de relacionamento na igreja da Galácia, onde os irmãos estavam na carnalidade, brigando, disputando entre si. Aí depois de falar que a justificação é pela fé e pela graça, é graça a salvação, talvez ele ficou preocupado. Bom, eu só não espero que eles voltem a crer na doutrina, mas continuem brigando entre eles. Porque eles têm que entender que o fato de serem salvos pela graça e terem sido justificados pela fé, não dá direito de viver no pecado, numa vida de carnalidade. Queridos, no caso específico dos irmãos da Galácia, esse problema de carnalidade se manifestava nos relacionamentos, como eu disse. Agora, o que nós precisamos entender é que quando nós compreendemos a justificação pela fé, salvação pela graça, o desejo de viver em santidade, devemos desejar viver em santidade para a glória de Deus. Ao compreendermos o tamanho do favor que nos foi feito, passamos a viver de modo que agrade a Deus. Essa é uma evidência da salvação, uma vida em santidade. Preste atenção nisso que eu vou te explicar. Você foi um dia, quando você creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, de uma vez por todas, você foi justificado pela fé, amém? E aí você foi salvo pela graça, mérito nenhum em você havia, e continua não havendo. Então você foi salvo pela graça. Então o que significa? Que agora eu posso pecar, já que eu fui salvo pela graça, e que eu não sou salvo pelas obras da lei, e nem de qualquer obra da nossa religião evangélica? Claro que não. Por quê? Porque é impossível, preste bem atenção, é impossível você entender essas doutrinas tão lindas, e você ter sido salvo, você se tornar templo do Espírito Santo, você entender o Evangelho, aquilo que Deus quer. Porque quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos, queridos, que o pecado, ele é uma afronta para Deus. Paul Washer, missionário, teólogo americano, que eu gosto muito, ele faz uma ilustração muito linda, ilustração apenas, dizendo assim, olha, no dia que Deus criou, ilustração, tá, não é assim, no dia que Deus criou o universo, foi mais ou menos assim, Deus disse, olha, estrelas, se encontrem as suas galáxias, planetas, se alinhem no sentido do Sol, montanhas se elevem, vales se baixem, oceanos se espalhem, e todos dizem amém, amém, amém. Aí ele olha para o homem e diga, homem, venha, se relacione comigo. E o homem diz, não. Você entende o tamanho da afronta do pecado para Deus? Queridos, o pecado, a religião, ela pega o pecado e ela adora o pecado da religião. Por quê? Porque vira um instrumento de domínio, de manipulação, de medo nas pessoas. Só não se explica direito o porquê que existe pecado, o conceito de pecado. Quando Deus deu a Moisés, deu a Israel as leis e deu os 10 mandamentos, preste atenção, isso é muito importante. Deus não gosta, queridos, de brincar, assim, eu vou botar umas regrinhas, pastor François, que o povo não vai conseguir cumprir a maioria delas, ou quase todas, ou todas, só para ter o prazer de punir eles depois. Deus sabia para quem estava dando essas leis.
Deus sabia para quem que ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem. Você vai guardar o sábado, e os cristãos guardam o domingo, em tese, né? Sabe por quê? Porque eu quero que você descanse, eu quero que você contemple a criação, eu quero que você me sirva com mais qualidade nesse dia. Aí ele disse: olha, não cobiçarás nada do teu próximo, nada, e muito menos a mulher dele. Ele não colocou regras, queridos, para saber que a gente ia quebrar, só para ter o pá. Agora eu vou punir. Sabia que eles não iam cumprir, agora eu vou punir. Não, queridos, quando Deus estabelece limites com a sua lei, é porque Ele sabe que todas as vezes que eu e você quebramos uma das leis de Deus, ou eu, ou quem está ao meu redor, ou a sociedade sofre com o pecado. E Deus impôs as suas leis para pôr limites ao homem, porque Ele ama o homem. Quando alguém mente para alguém, alguém não se dá mal? Quando alguém engana alguém nos negócios, alguém não se dá mal? Por que Deus colocou leis, queridos? Porque Ele ama o homem, Ele não quer ver o caos na sociedade, Ele não quer ver gente um matando o outro, e Ele colocou leis. Mas a religião, ela pega a lei de Deus, Ele pega o pecado e monta um monte de regrinhas com um fim em si mesmo, onde o prazer é apenas dizer que cumpre, quando na verdade não consegue cumprir, e ter o prazer de ver alguém supostamente sendo punido. Mas nós, queridos, no Evangelho vemos diferente, vemos o amor de Deus, quando Ele diz: não peque, porque toda vez que você pecar, ou você, alguém do seu lado, ou a sociedade vai se dar mal com isso. O Evangelho nos dá uma nova perspectiva sobre a palavra de Deus, sobre tudo, queridos. Então preste atenção. Quando você entende o Evangelho, você entende o tamanho da afronta do pecado para Deus. Deus é santo, Ele odeia o pecado, e Ele sabe que o pecado nos prejudica. E Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Agora, como é que se encaixa isso com a graça e com a salvação pela fé e pela graça? Você encaixa da seguinte forma, queridos: não é uma contradição. Você foi salvo, justificado pela fé e salvo pela graça, amém? Agora, o que significa a vida de santidade para você? A sua santidade é uma singela forma de você lutar, se esforçar para viver para a glória do Deus que o salvou. A religião, ela vai te dizer: você precisa se santificar para ir para o céu. O Evangelho diz: vive em santidade, porque Deus te salvou. A perspectiva muda. Você vive uma vida de gratidão para Deus. Viver em santidade não é mais um peso, agora é um prazer eu me esforçar para viver uma vida santa que agrade ao Deus que me salvou dos meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, o Evangelho é muito diferente da religião. Ele é muito diferente. A religião apresenta tudo de um jeito diferente. O Evangelho é dessa forma que nós estamos ministrando nessa noite. Terceira e última verdade do Evangelho para mim e para você nessa noite. O Evangelho promove mudanças profundas no ser humano. Repete comigo: o Evangelho promove mudanças profundas no ser humano. Essa parte que nós vamos ver agora, geralmente ela é mais conhecida no capítulo 15, mas ela não está desconectada, é um texto só de Paulo. São os teólogos, posteriormente, que separaram do jeito que a gente encontra hoje os textos na Bíblia. Mas isso é um texto só, é uma carta inteira de Paulo. Queridos, preste atenção. O Evangelho é a aliança do Espírito. Paulo chama o Evangelho de mensagem da cruz, palavra da cruz. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele chama de aliança do Espírito. Eu vou ler para você entender. Ele nos capacitou para sermos ministrados de uma nova aliança, o Evangelho. Não da letra, ou seja, não a aliança da lei de Moisés, que muitas letras, né? Mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. De uma vez por todas, queridos, Paulo não estava falando que estudar teologia mata a fé. A letra que mata era a aliança antiga da lei de Moisés, que quem queria viver por ela agora não ia conhecer a salvação. Mas a aliança do Espírito, o Evangelho, essa traz vida para o homem, é isso que Paulo estava dizendo. E aí Paulo vai nos dizer agora em Gálatas: se andamos no Espírito, ou seja, no Evangelho e não na religião, não vivemos governados pelos desejos da carne. Versículo 16, acompanhe comigo. Sabendo contudo, o vento tirou. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis
as concupiscências da carne. Paulo explica que o Espírito que habita em nós, e aqui Espírito com E maiúsculo se refere ao Espírito de Deus em nós, que habita em nós. Existe essa dicotomia, essa luta entre o Espírito de Deus que habita em nós e essa natureza humana corrompida, caída, herdada lá do Jardim do Éden, quando o homem em Adão cai e peca, toda a humanidade junto com ele herda esse pecado. E a partir de então, nós nascemos com uma natureza humana, pecaminosa, que sente inveja sem ninguém ensinar a sentir inveja, que é egoísta sem ninguém ensinar a ser egoísta, uma criança que não quer repartir brinquedo com o outro porque o egoísmo está dentro dela. Nós temos inúmeros pecados dentro de nós que nós não pedimos para estar ali, mas simplesmente nascemos com ele. E agora Paulo está dizendo, se nós andamos no Espírito, ou seja, no Evangelho, nessa aliança chamada aliança do Espírito, que é o Evangelho, nós não devemos mais andar segundo as concupiscências da carne. O que significa na prática? Há uma luta dentro de nós, você conhece isso, entre o Espírito que habita em nós e essa natureza humana que também está dentro de nós, que só será vencida, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, no dia em que o Senhor apontar nos céus, voltando de forma gloriosa, os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos receberão corpos glorificados sem a influência do pecado para toda a eternidade. Até sim, então a morte será vencida definitivamente. E aí, queridos, Paulo explica que se somos guiados pelo Espírito, ou seja, o Evangelho, não estamos debaixo da lei, ou seja, da religião. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se você se converteu ao Evangelho, não queira se relacionar com Deus debaixo da religião, achando que são seus méritos, achando que são suas obras, achando que é o que você faz, que te dá condições de ser salvo e de estar em comunhão com Deus. Paulo deixa claro que estar debaixo da lei ou da religião não protege o homem contra o pecado, possibilitando inúmeras manifestações da carne. Paulo cita uma lista de evidências que provam que a religião, além de não justificar, não ajuda contra o pecado. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, vocês querem viver pela lei de Moisés, serem justificados por ela? Presta atenção. Vocês não vão conseguir viver em santidade. Vocês, primeiro, não serão justificados, estarão em condenação. E segundo, o pecado que habita em vocês, a lei não ajuda vocês a vencer o pecado. É pelo Evangelho, quando cremos e o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós ganhamos a força para vencer o pecado. E aí ele vai dizer, vocês que estão debaixo da lei, ou seja, da religião, vocês podem estar dentro da igreja, vocês podem estar dentro do templo, podem estar participando das atividades, da liturgia do culto, mas se vocês se relacionam com Deus, pelos seus méritos próprios, pela religião, vocês estão sujeitos a viver na carne e expor essa carnalidade o tempo todo, porque a religião não protege vocês de vocês mesmos. No máximo, ela vai pôr uma máscara para fingir que o pecado não está ali. Aí Paulo vai dar uma lista de manifestações carnais de quem acha que pode estar com Deus debaixo da lei, debaixo da religião. Veja comigo versículos 19, que ele dá essa lista de manifestações carnais. Aqui já começa a ficar bem conhecido o texto, né? Da maioria. Ora, as obras da carne... Vamos ler do 18 para não parecer que eu estou inventando coisa, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ou seja, sob a religião. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas preste atenção, essas pessoas não vão ficar fora do céu por causa dos pecados. Elas na verdade estão praticando isso porque elas não estão indo para o céu. Porque quem vai para o céu tem a vida transformada, amém? Então isso é característica de quem não está indo para o céu. Que Paulo está dizendo, vocês querem se justificar pela religião, querem ser aceitos por Deus pelos seus méritos próprios, mas vocês não dão conta de vocês mesmos. Vocês são tão pecadores que quando vocês cumprem 200 artigos da lei, 300 e pouco, 400 vocês não cumprem. Quando vocês acham que estão cumprindo 5 mandamentos, outros 5 vocês não estão cumprindo. E vocês querem continuar sendo aceitos por Deus por causa da santidade de vocês, mediante a religião. Queridos, essas obras elas são comuns na vida de quem vive debaixo da religião e são evidências da não salvação. Você talvez já um dia entrou em crise ao olhar para dentro da igreja evangélica e ver pessoas adúlteras,
e ver pessoas que não têm um bom comportamento, e ver pessoas que não pagam suas contas. Você talvez um dia ficou escandalizado de ver pessoas que são pervertidas, viciadas em pornografia. Você ficou escandalizado de ver pessoas que não é um ou outro pecado, mas ela soma muitos pecados na sua vida. Essas pessoas se converteram a uma coisa chamada religião evangélica, mas não se converteram ao Evangelho. São reflexões que eu e você temos que fazer. Porque aquele que está convertido apenas a uma religião, ele não está livre de viver o tempo todo na carne, porque o Espírito Santo de Deus não está fazendo uma obra na vida dessa pessoa. Mas ela pode estar aqui dentro da igreja, pode estar aqui em cima, pode ser esse pastor que está pregando, convertido apenas ao Evangelho, à igreja evangélica, mas não ao Evangelho. Queridos, para Paulo, em contrapartida, quem vive o Evangelho, ou seja, anda no Espírito, produz frutos com as seguintes características. Acompanhe comigo os versículos 22 e 23. Segura um pouquinho, tá? Versículos 22 e 23. Essas são características de quem se converteu ao Evangelho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há religião, contra essas coisas a religião não tem o que fazer, porque isso é característica de quem se converteu ao Evangelho. Preste atenção, queridos, mais 5 minutinhos no máximo. Essa é a grande diferença entre as religiões e o Evangelho. Quando você ouvir alguém dizendo assim, todas as religiões são iguais, de fato, todas são iguais, só que o Evangelho é diferente de todas elas. Inclusive da religião evangélica que está aí hoje no Brasil. O Evangelho é diferente dessa religião evangélica que está aí hoje no Brasil. Queridos, preste atenção. Isso é muito sério que eu vou falar aqui agora. Pode chocar alguns. Não quero relativizar seus conceitos, a não ser que eles estejam fora da palavra. Preste muita atenção. Toda religião tem um poder incrível. O islamismo, budismo, hinduísmo, aqui dentro do nosso contexto, Testemunho de Jeová, o catolicismo, igreja evangélica, toda religião tem um poder incrível. Vou dar exemplos para você. Todas essas religiões que eu citei, quando o cara se converte para elas, ele muda de roupa, sim ou não? O cara se tornou islâmico, ele não muda de roupa? Muda de roupa. Ele passa a ter novos hábitos religiosos, sim ou não? O cara vai para a mesquita, o cara que é muçulmano, o cara se converteu ao judaísmo, vai para a sinagoga, o Testemunho de Jeová vai para o Salão do Reino, o cara se converteu à religião evangélica, vem para a igreja evangélica. Muda-se roupas, muda-se jeito de falar. A religião tem um poder de emocionar que você não faz ideia. Você vai ver o Ramadã, o mês do jejum dos muçulmanos, eles fazem a peregrinação a Meca, uma cidade da Arábia Saudita, que eles acreditam que a intensidade da presença de Allah, que é Deus na cabeça deles, se encontra naquele lugar, muito mais intensa. Quando eles chegam lá, vejam os vídeos no YouTube, vejam na televisão, mês de setembro, se eu não me engano, é o mês do Ramadã, eles caem no chão, rolam, choram, emocionados, porque a religião emociona muito. A religião ajunta muita gente, quanto mais gente, mais emoção. Mas você diz, mas pastor, o Evangelho também emociona, porque o ser humano é feito de emoções, e quando Deus toca através da palavra, ou através da sua glória, nossas emoções também são tocadas, de forma racional, é claro, né? Tudo com controle. Mas qual é a diferença então, pastor? O Evangelho também pode mudar a roupa de uma mulher que anda sensualmente, de um homem que se gaba do seu corpo. De repente o Evangelho pode mudar a roupa dele, sim, o Evangelho também transforma. O Evangelho dá novos hábitos, sim, ele vai começar a congregar com os irmãos na fé. Só que entenda, queridos, que tudo isso são mudanças externas que o Evangelho produz depois de ter mudado dentro do coração. Enquanto a religião só muda por fora e vira só uma casca, viram só como aqueles fariseus, sepulcros caiados, e nós estamos lotados de igrejas, lotadas nas igrejas de pessoas que se converteram à religião evangélica, que adquiriram novos hábitos, novas roupas, novos clichês, jeito de falar, mas ainda o coração não tem o fruto do Espírito. Nós vimos um testemunho lindo aqui nessa noite, de uma irmã que assumiu, eu não perdoava, mas o Evangelho faz a pessoa olhar para dentro e ver a necessidade do perdão no coração.
Para a religião, ela poderia continuar sentada ali, frequentando o culto, dizimando, sendo aparentemente uma bênção, mas com seu coração corroído pelo pecado. Mas para a religião servia, não servia, pastor? Mas para o evangelho não serve. O evangelho é da sinceridade, é a espiritualidade da verdade, dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus anunciou a espiritualidade do reino de Deus no Sermão do Monte, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, ele disse: bem-aventurados são aqueles que têm uma fachada de religiosos? Não, são os limpos de coração. Esses são felizes no reino de Deus. Limpos de coração. Quando orares, não façam como os religiosos, escribas e fariseus hipócritas, que vão em praças públicas, fazem longas orações e falam alto, falam bonito. Antes, entre no seu quarto, no seu íntimo, onde só o teu pai te vê em secreto, e ele te recompensará. Quando jejuarem, não façam como os escribas e fariseus, que ficam com seu rosto desfigurado para mostrar como são espirituais e estão em jejum. Quando derem esmolas, não façam como os hipócritas, porque tudo aquilo que a gente faz por meio do evangelho, a religião também pode promover, mas sem Deus naquele negócio. Eu quero promover uma reflexão para a sua vida, para me encaminhar para o final. Eu tenho feito essa reflexão na minha vida, eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Um teste para você saber se você está mais convertido para a religião evangélica, está sob a lei, achando que está bem ou que está mal diante de Deus por causa das suas obras, não entendeu a doutrina da justificação pela fé, não entendeu salvação pela graça, não busca uma santificação para glorificar a Deus, está buscando sua santificação para ser aceito por Deus. Você não entendeu nada do evangelho. Para nessa noite, em nome de Jesus, de querer santificar a sua vida para ser aceito por Deus. Você nunca vai conseguir agradar a Deus com a sua santidade, no sentido de querer ser salvo. Vai ser sempre insuficiente, sempre vai ter pecado na sua vida. Mas se você se converteu ao evangelho, ou quer nessa noite se converter ao evangelho, faça um teste nessa noite, baseado no que nós lemos aqui e em outras passagens da Bíblia. Vou te fazer a pergunta, você não responde, só pensa. Humildade é fruto do Espírito de quem é convertido ao evangelho. Você ouve os outros, você pede perdão, você reconhece quando está errado, você trata os outros com respeito, na sua casa, na igreja, no trabalho. Isso é característica de gente humilde. Humildade é fruto do Espírito, de gente que se converteu ao evangelho. Amor, você se importa com a necessidade do outro, você ama o cônjuge e seus filhos. Pastor, eu tenho que amar. Paulo disse: maridos, amem as vossas esposas. Você ama a Deus e a sua palavra, você só está aqui atrás de bênçãos que Ele pode te dar. Domínio próprio. Você é uma pessoa controlada emocionalmente? Ou você sai descontando os seus problemas sobre todo mundo? Você chega em casa botando para quebrar? Você distrata sua esposa, distrata seu esposo, maltrata seus filhos? Você distrata e é ruim de relacionamento no ambiente de trabalho? Aonde você passa tem confusão? Domínio próprio é característica de quem se converteu ao evangelho. Alegria. Você tem alegria em viver? Você leva alegria onde você passa? Você se alegra com o sucesso dos outros? O colega que foi promovido, o parente que comprou um carro mais bonito que o seu, o irmão que começou a ser bastante usado por Deus na igreja, você se alegra com o sucesso dos outros? Isso é característica de quem se converteu ao evangelho e não à religião. Paz. Onde você está, o ambiente é de paz? Você chega, aquele ambiente tem paz? Se está em paz, você ajuda a preservar a paz? Ou você é do tipo que percebeu que tem uma fogueirinha, você pega mais lenha para atacar? No ambiente de trabalho estão malhando seu colega, você pega mais, vai na floresta, derruba uma árvore, faz um monte de toco e bota na lenha. O evangelho é: bem-aventurados pacificadores, pois eles herdarão o reino dos céus. Bondade. Você é uma pessoa bondosa? Você tem prazer em fazer o bem para o próximo? Aí você diz: mas pastor, eu já fiz tanto bem, as pessoas são ingratas. Aqui mesmo na carta aos Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 4, Paulo diz: não cessai de fazer o bem. Fazer o bem é coisa de gente que se converteu ao evangelho.
fidelidade. Você é uma pessoa fiel a Deus. Você é fiel ao seu cônjuge, ao seu namorado, sua namorada. Seu cônjuge poderia nesse momento pegar um pendrive, colocar na sua mente e extrair todos os seus pensamentos e pôr assim num lugar onde ela pudesse ver, ele pudesse ver. Todas as vezes que você passa por alguém nas ruas, que você está em algum lugar, o que você viu, o que você olhou, o que você pensou, o seu cônjuge poderia ter acesso a 100% do que passa na sua mente. Fidelidade é característica de quem se converteu ao Evangelho. Há muitas outras características. Leia a Bíblia, você vai descobrir. Fique em pé nesse momento, eu quero orar com você. Essas características que Paulo fala do fruto do Espírito, todas elas faziam parte da personalidade, do temperamento e do caráter de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz em Filipenses capítulo 3 que Jesus é o seu alvo, a sua meta. Ele é o varão reto, perfeito, no qual devemos olhar, se inspirar. Como é que eu trato a minha esposa? Como é que eu trato o meu esposo? Como é que eu trato as pessoas? Como é que é o meu relacionamento? Do jeito que Jesus faria. Mas pastor, eu estou distante. Pastor Wellington está distante de Jesus, tá? E aqui uso uma frase mais uma vez de Paul Washer. Quem não conhece, recomendo, vai ver no YouTube. A frase linda dele: eu não choro diante de Deus porque eu não tenho coisas. Teologia da prosperidade. Eu choro diante de Deus porque eu ainda não sou parecido com Jesus. Se você ainda não é parecido com Jesus, só te resta uma coisa: fazer o que o apóstolo Tiago, aliás, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago: tirai o riso do vosso rosto, chorai e pranteai os vossos pecados. Aí você pode me dizer: mas pastor, é isso que o Evangelho faz? Numa época de depressão, de suicídio, olhar para mim, ver pecados, ver defeitos, isso não vai trazer depressão, não vai piorar meu estado emocional. Queridos, se for pelo viés da religião, é depressão, é morte, é suicídio. Se for apenas o remorso do mundo, sim. Mas o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz: a tristeza, segundo o mundo, opera para a morte, mas a tristeza que é gerada por Deus, opera para a vida eterna. Quando você olha para dentro de você e você se entristece com seus pecados, você olha e diz: Senhor Jesus, eu sou tão distante de Ti, não tenho tratado minha esposa, minha família, meus colegas, meus irmãos de igreja, não tenho tratado como o Senhor faria, e eu me envergonho disso. E aí eu olho para a cruz e eu vejo ainda assim, apesar desses pecados, eu olho para a cruz e vejo meus pecados migrando sobre Jesus, caindo sobre Jesus, a ira de Deus indo sobre Ele. Em contrapartida, eu olho para a cruz e vejo sua justiça, suas vestes brancas de quem nunca pecou, suas vestes de justiça vindo sobre mim, vestindo sobre mim, mesmo não merecendo, e eu sendo aceito por Deus pela obra de Cristo na cruz. Você que talvez olhou para o fruto do Espírito e disse: eu não estou vivendo tudo isso. Você é igual ao pastor Wellington: eu não estou vivendo tudo isso, mas é a minha meta, é o meu objetivo. Eu não me canso, eu não descanso, eu choro, eu oro, eu quero me parecer com Jesus. Eu quero orar nessa noite, não por pessoas que se converteram apenas à religião evangélica e que querem permanecer nela, mas pessoas que se converteram ao Evangelho e não querem cair da graça, ou que querem nessa noite se relacionar com Deus, deixar apenas de ser evangélico e se converter ao Evangelho. Você quer se quebrantar diante dessas doutrinas tão maravilhosas: justificação pela fé, salvação pela graça, e dizer: Senhor, eu quero uma vida em santidade para glorificar o Teu nome, não para minha vaidade e meu orgulho. Eu quero, Senhor, me derramar na intimidade que o Evangelho me proporciona com o Deus que me aceita pela justificação, pela fé. Vem aqui na frente, eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Você talvez nessa noite seja a última noite de um determinado pecado na sua vida, porque Deus quer te dar força para vencer o pecado. Não mais na força do seu braço,
mas na força do Espírito que habita em você, mediante o Evangelho que um dia você acreditou. Venha sem demora na frente. Se quebrante na presença do Senhor. O Evangelho nos quebranta. O Evangelho nos humilha. O Evangelho nos faz olhar para a cruz e dizer: Senhor, não há mérito nenhum em mim. Não tem nada de bom em mim. Mas eu vejo a tua justiça na cruz vindo sobre mim. Ela está vindo, ela veio sobre mim um dia. E hoje eu tenho condições de estar na presença de Deus, pelos méritos de Cristo na cruz. Eu quero orar com você. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos escritos e pela revelação que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para essas pessoas que querem, ó Deus, permanecer no Evangelho, permanecer na graça, permanecer, ó Deus, firmes no Evangelho e não na tentação da religião, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da vaidade, do orgulho. Livra-nos, Senhor, da aparência espiritual. Livra-nos do farisaísmo. Livra-nos de uma espiritualidade da religião. Mas nos leve, Senhor, para o Evangelho, para caminhar no Evangelho, aonde nós reconhecemos que somos pecadores, falhos. Queremos um coração liberto do pecado. Queremos ter amor no nosso coração. Queremos ser fiéis. Queremos ser verdadeiros. Queremos ter coração limpo. Queremos sinceridade. Queremos amor. Queremos o caráter, a personalidade e o temperamento que Jesus tem em nós, ó Pai. Ó Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você que está aí no banco, você que está aqui na frente, repete essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu quero viver o Evangelho. Eu quero reconhecer que eu fui justificado pela fé. Essa justiça não são as minhas obras, mas a tua justiça que me foi oferecida na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Barreiras em
Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, um livro. Glória a Deus. 30 segundos só para explicar, queridos. Livro devocional com teologia e história. São devocionais onde eu extraí ali alguns versículos da Bíblia e desse panorama histórico por trás deles e uma aplicação prática. É uma versão miniatura dos sermões que você já ouviu eu pregando, para abençoar a sua vida, tá? Só para explicar aqui, algumas pessoas sempre perguntam como o nome se chama devocional com teologia e história. Nós temos aqui na capa uma ampulheta que é o símbolo da ciência e história, e nós temos aqui o alfa e o ômega que foi cantado nessa noite, duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, e aí como o grego era a língua mais comum da época do Novo Testamento, escreveram o Novo Testamento em grego, e Jesus se apresenta para João lá em Patmos dizendo: eu sou a primeira letra do alfabeto grego e a última, quer dizer, eu sou o princípio e fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, e duas letras gregas que são iniciais de Cristo, tá ok? Então são símbolo aqui, R$20 se você quiser ser abençoado, tá? Tem certeza que os devocionais, para quem aí gosta de pregar, inspiração para sermão, ou não, enfim, ser abençoado, está lá atrás, acho que o Ângelo, a Bruna, eles vão estar vendo lá. Deus abençoe sua vida. Pastor François, obrigado em nome de Jesus, amém?